Eu desci tudo aqui, 4 metros talvez. pH 8,46. Salinidade 32,33. Resistividade 22,2. Temperatura 22,02. Num primeiro momento, o objetivo do trabalho é simplesmente entender qual é o nosso nível de contaminação, porque a gente nem sabe aqui na costa do Rio de Janeiro qual é o nosso nível de contaminação. A gente não sabe aonde tem microplástico, qual é a concentração em que eles estão. Caraca, tá muito limpa a água, tem um cardume de cirurgião, não tem corrente nenhuma. 20 metros de visibilidade. No segundo momento, tentar encontrar nos organismos. Então a gente vai começar com os invertebrados, que a gente pretende fazer um teste, depois a gente vai fazer várias análises e a gente vai fazer nos peixes também, em organismos maiores, para a gente entender essa transferência e esse acúmulo de plástico na cadeia trófica, na teia trófica marinha. E a gente vai trabalhar principalmente com ouriço, a gente também vai trabalhar com mexilhão, que são organismos que já são conhecidos para outros poluentes como indicadores, bioindicadores. Essa rede se chama rede manta, ela passa na superfície da água e aí conforme ela vai arrastando na água, ela vai filtrando partículas, dentre elas as partículas de microplástico, que é o que a gente está procurando aqui hoje. Essa foi a primeira amostra que a gente coletou aqui com a rede manta. Agora a gente vai levar essa amostra para o laboratório para processar e encontrar os fragmentos de microplástico. Então a gente está querendo entender o que a gente pode encontrar de plástico na água, na coluna da água, em várias praias do Rio de Janeiro, ao longo da costa do Rio de Janeiro, desde a parte mais externa da costa do Rio de Janeiro, como praias também do interior da Baía de Guanabara, incluindo algumas ilhas oceânicas também. Uma iniciativa pioneira. A gente está querendo ver quais organismos responderiam melhor a essas concentrações na água e no sedimento.
O plástico certamente já está presente no organismo humano, então alguns trabalhos muito recentes já mostram inclusive fragmentos de microplástico na placenta humana. Então é cada vez mais comum, então já foi encontrado fragmentos no sangue, né, fragmentos nas vias respiratórias. Então a gente sabe sim que o microplástico, o nanoplástico, ainda mais do que o micro, porque ainda é menorzinho, ele já faz parte da gente. E o ouriço ele é bem interessante, porque a nossa hipótese é que ele consegue ingerir partículas muito grandes, mas não consegue eliminar essas partículas. E ele tem uma boca bastante ampla em relação ao tamanho do ânus, que às vezes é até difícil de enxergar. Aqui talvez dê para enxergar melhor, então é um pequeno poro, muito pequenininho. O mar ele representa não só o meu local de trabalho, mas também o meu local de paz, de sossego, de prazer, de relaxamento, e quero não só gerar dados e contribuir cientificamente com trabalhos relevantes nessa área, mas também poder ajudar, poder conscientizar, poder reduzir os impactos causados no ambiente que para mim é tão benéfico. Nós temos Ilhas Tijucas, que estão próximas àquela saída da Lagoa de Marapendi. E a gente já notou que tem uma influência aparentemente uma influência de plástico, de pessoas, né, embarcações menores, jet ski. E a gente já viu que é uma ilha super visitada. Super visitada. Nós temos Cagás, que são as nossas referências de pontos mais limpos. Quando a gente fala até na questão de onda, o arpoador tem uma influência diferente do posto 6. Eu acho que o posto 6 acaba sendo um pouco mais protegido. Mas ali realmente no posto 6 tem muito mais lixo do que no arpoador. Brasil, o maior produtor de plástico da América Latina, não tem uma política nacional de controle de produção de plástico de uso único, que está onde a gente não vê. Está na água que a gente bebe, está até na placenta humana, na nossa cerveja, no sal de cozinha. Esse a gente vê, estamos recolhendo agora, mas o motivo dessa expedição é para encontrar o que a gente não vê. Então, o maior problema do plástico, além da alta produção, é o plástico do uso único, porque simplesmente você usa uma única vez e ele vai ser jogado fora, né? Ele não vai voltar para o sistema. Pouquíssimo do plástico produzido é reciclado. Não existe ainda um interesse público ou interesse governamental para que seja reduzido o plástico. Tudo que você olha na sua rotina diária tem plástico. Então, apesar dele estar completamente disperso no ambiente, a gente não sabe ao certo o que ele pode causar, nem para nós, nem para organismos aquáticos. O melhor caminho é o caminho da conscientização, é o caminho da educação ambiental.